Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o milagre de número 9, o nono milagre que Jesus realizou ali nesse período de tempo que ele ficou aqui na terra, que é a cura de um paralítico que foi trazido pelo telhado. E está lá no livro de Lucas, capítulo 5, dos versos 17 a 26, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, lhes disse: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o seu leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Uau, esse milagre, ele é muito famoso, né? Nós vemos muitas figuras das pessoas trazendo esse homem de cima do telhado, até porque os telhados naquela época não eram feitos como hoje, de concreto, né? Tudo certinho, tijolo, massa, não. Naquela época os telhados eram feitos de umas tábuas e palha. Então facilmente os telhados eles poderiam serem abertos, né? Os muros, as paredes eram feitos de barro, então não é feito como as casas de hoje. Mas aqui a gente percebe que nesse texto Jesus usa de dois atributos divinos de que ele tem, por isso que a gente pode dizer que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são os mesmos. É o mesmo Deus. Porque aqui ele usa os três atributos divinos de Deus são onipotente, poder, onisciente, consciência e onipresença. Ele está em todos os lugares. Aqui a gente percebe que ele usa do seu poder e ele sabe o que os fariseus e o que os escribas estão pensando. Então ele usa da onisciência. Mas Jesus não quer revelar. Ele fala o que é mais fácil dizer, né? O que é mais fácil? Falar que os seus pecados são perdoados ou levante-se e ande? Olha o que ele está comparando. Ele está comparando as virtudes, onipresença, onipotência e onisciência, com os atributos com as suas virtudes. Quais são as virtudes de Deus que nós precisamos colocá-los em prática? E é isso que ele quer nos revelar. Porque a gente quer o poder de Deus, mas a gente não quer desfrutar das virtudes, que é o amor de Deus, a graça de Jesus em perdoar e a comunhão do Espírito Santo. Então aqui ele fala assim: o que é mais fácil? Levante-se ante ou perdoar pecados? E ali eles ficam perplexos. Então Jesus,
Ele não quer usar dos seus atributos divinos para si mesmo, mas Ele quer que nós usamos as suas virtudes diante da sociedade. E a gente percebe que a casa estava lotada, estava cheia, e só tinha uma forma de colocar aquele homem diante de Jesus ali, porque ele estava ensinando o povo, que eles só viram dessa forma, colocaram pelo telhado. E a gente entende que é muito interessante, né, que a fé, quando Jesus fala assim, é pela fé que você foi perdoado, é pela fé que você vai se levantar. Mas não só aquele homem tinha fé, o paralítico, mas seus amigos. E olha como interessante você ter amigos da mesma fé, amigos que creem em Jesus Cristo, amigos que te levam até Jesus Cristo. Por muitas vezes nós temos que ser o amigo que leva aquele até Jesus Cristo, e por muitas vezes nós somos aqueles que estamos acamados e que precisamos de amigos a nos levarem a Jesus Cristo. E por fim, que eu vejo aqui esse milagre maravilhoso que Jesus fez, foi que através do seu poder para levantar aquele paralítico da sua cama, Ele mesmo queria perdoar os pecados daquele paralítico. Interessante, né? Que Jesus não quer usar o poder, mas Ele quer usar as virtudes. Muitas vezes o nosso sofrimento ele tá aí por conta das nossas angústias, por conta das nossas ansiedades, por conta das nossas depressões, por conta das nossas emoções, ou por conta dos nossos pecados. A gente percebe que o desejo do perdão ao enfermo de Jesus, ele era evidente, ele é evidente. E esse desejo e esse perdão ao doente, perdão ao pecador, ele dá coceira nos ouvidos daqueles religiosos, onde que só ele merece perdão e não os outros. Então esse desejo de perdoar, ele correspondeu primeiro, antes de fazer a cura do poder, ele usou a virtude do perdão. Então a gente percebe que o homem hoje em dia, nós na sociedade, nós estamos muito preocupados com o nosso corpo, com o que nós estamos vendo, com o que está acontecendo, com o nosso carro, com o nosso emprego, com a nossa família. Sim, isso é lícito, mas só isso não nos leva a nada. Saúde não é o principal. O Senhor sabe o que é mais importante para nós, que é a nossa salvação. Por isso que Jesus não veio para punir nem para julgar, Jesus veio para salvar. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Jesus veio para salvar. Antes de te curar da sua vida corpórea, da sua enfermidade do corpo, Ele quer perdoar os seus pecados. Então o objetivo principal aqui é que nós entendamos que Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos livrar, Jesus quer nos perdoar. Para Jesus não é complicado usar do seu poder para realizar milagres, mas Jesus está procurando pessoas que tenham fé no coração, fé de um homem, fé de um paralítico que rompe o telhado, mas que a primeira palavra que ele ouve é que ele está perdoado. Tem um coração quebrantado em nome de Cristo Jesus, porque Jesus pode usar do seu poder, mas Ele quer desfrutar da sua virtude. Perdoe, peça perdão, ame, seja amado e tenha relacionamentos, porque é o poder de Deus para os que creem e o perdão do Senhor para os que querem. Que Deus te abençoe.